Nesse vídeo eu vou comentar sobre os resultados da BB Seguridade do segundo TRI de 2025. Vou falar alguns pontos onde foi dito na call de resultados, na apresentação de resultados, sobre como pode ser os dividendos do segundo semestre de 2025. Vou falar um pouco mais para vocês do pessimismo exagerado que existe na BB Seguridade e a forte assimetria que hoje temos na ação. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor, meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI e bora para o vídeo. O resultado da BB Seguridade veio bem forte, bem acima do esperado pelo mercado. O mercado estimava entre 2 a 2,1 bi de lucro líquido para esse segundo TRI de 2025. A BB Seguridade entregou 2,2 bi de lucro. Isso foi um aumento de 19,7% em relação ao ano anterior. O ROI da BB Seguridade segue extremamente elevado, de 89,7%. É por esse motivo que nós vemos o PVP da BB Seguridade sendo um PVP elevado, porque, para e pensa, se o PVP da BB Seguridade fosse de uma vez e pouca, o dividendo da BB Seguridade seria extremamente elevado. Então, o mercado tem que reprecificar isso de alguma forma que fique realmente viável, senão a BB Seguridade pagaria mais de 80% de yield em um ano. Então, não faz sentido uma precificação dessa. Então, o mercado coloca um preço mais elevado. O resultado operacional da BB Seguridade foi de 1,8 bilhão, 11,3% em relação ao ano anterior, e o resultado financeiro foi de 500 milhões, 68,8% a mais do que o ano anterior. A BB Seguridade realmente ela não tem uma fatia tão elevada assim do seu resultado em resultado financeiro. Se compararmos com a Caixa de Seguridade, que tem por volta de 30% a 32%, a BB Seguridade fica na casa dos 20% de resultado financeiro. Então, para as pessoas que falam que se os juros caírem muito, o resultado da BB Seguridade vai despencar, isso é uma grande mentira, porque grande parte do resultado vem da parte operacional e com a queda dos juros, o resultado operacional tende a ficar melhor ainda. Os prêmios ganhos retidos subiram 9,7%, a sinistralidade caiu, o que ajudou bastante nesse aumento de resultado, por isso que o mercado errou um pouco. As reservas de previdência aumentaram em 9,4%, mas eu já mostrei em outros vídeos os dados da parte de previdência, que a BB Seguridade teve uma queda em relação ao mercado, mas mesmo assim é um crescimento bem aceitável. A arrecadação da capitalização de 24% e a receita de corretagem de 5,6%. Olhando diretamente para o lucro gerencial e o resultado financeiro, podemos ver que no segundo TRI de 25, 2 bi 240 milhões de lucro líquido, e se normalizar o lucro líquido, tirando alguns efeitos do IGPM, podemos ver que o lucro líquido seria na casa dos 2,31, então seria até um pouco maior se não tivesse essa queda do IGPM e acarretou uma defasagem nos passivos da empresa. E olhando para a ótica semestral, podemos ver que o lucro líquido foi de 4 bilhões 236 milhões e com o lucro líquido normalizado ele foi de 4 bilhões 390 milhões. Observem que foi 154 milhões de impacto da defasagem do IGPM que veio negativo. Um aumento de 14% em relação ao semestre anterior e 20% em relação ao ano anterior. O resultado financeiro não é tão gigantesco assim em relação ao resultado total da BB Seguridade. Observe que foi apenas 20% na ótica trimestral, um aumento de 69% de ano a ano por conta do aumento da taxa de juros. E na ótica semestral, o resultado financeiro correspondeu a 18,5% do lucro líquido, um aumento de 55% de ano a ano em relação ao semestre anterior, acarretado pelo aumento das taxas de juros, porque a BB Seguridade pega esses prêmios emitidos, deixam eles na renda fixa ou em títulos pós-fixados ou pré-fixados e ganham receitas financeiras com esses valores que ainda não foram usados para o pagamento dos sinistros. E uma parte que deixa o mercado mais pessimista com a BB Seguridade, eu já venho destacando isso há vários meses, que é a queda dos prêmios emitidos da BB Seguridade, principalmente nas suas maiores fontes de receita, que é a parte rural, de vida e prestamista. Observem que teve uma queda de 1,6% dos prêmios emitidos do seguro rural em relação ao primeiro semestre de 2024 e 3,2% de queda de prêmios emitidos da parte do seguro rural em relação
ao segundo TRI de 2024. E olhando para a parte dos seguros de vida, foi um aumento de 0,3% em relação ao primeiro semestre de 2024 no seguro de vida e uma queda de 3,6% em relação ao segundo semestre de 2024. E a parte prestamista, que apanhou mais ainda, olhando para a ótica semestral, teve uma redução de 14,3% em relação ao primeiro semestre de 2024 e 4,9% em relação ao segundo trimestre de 2024. E a queda total nos prêmios emitidos em relação ao semestre passado foi de 3,4%. Isso aqui que deixa o mercado um pouco mais pessimista com a Seguridade, levando o mercado a crer que no próximo ano, ou talvez até em 2027, se não tiver um aumento de prêmios emitidos, a BB Seguridade deve ficar com um resultado um pouco estagnado ou até caindo um pouco, porque sem prêmios emitidos, a BB Seguridade não vai ter receitas financeiras mais elevadas e também não vai ter prêmios ganhos, que são os prêmios retidos, nesse caso aqui, que também chamam de prêmios retidos, que são os prêmios que, quando não acontece a sinistralidade da seguradora, a seguradora fica com esse prêmio que foi emitido e agora transformado em prêmio retido. E um fator que ajudou no resultado também foi a queda da sinistralidade, como podemos ver, na ótica semestral, ela caiu de 26,8% para 23,8%, e na ótica trimestral, de ano a ano, saiu de 27,2% para 21,5%. Isso ajudou ainda mais nesse lucro maior para esse trimestre da BB Seguridade. E a parte previdência, como já víamos em relatórios mensais da BB Seguridade, ela vem apanhando bastante, as contribuições caíram 21% olhando para a ótica semestral, e uma queda de 22% na ótica anual. Isso acarreta em menores taxas de gestão por conta de menos contribuições e também a BB Seguridade destaca que a taxa de gestão média caiu de 0,92 para 0,87. Mas mesmo com esses pontos negativos na parte de contribuição e captação, podemos ver que o lucro líquido da Brasilprev teve um aumento de 18% na ótica semestral e de 20% na ótica anual. E outra parte bem importante da BB Seguridade é a parte da sua corretora. Observe o aumento de receita com corretagem, que teve um aumento de 5% na ótica semestral e de 6% na ótica anual. A margem líquida da corretora é extremamente elevada, como podemos ver, 61,7% no primeiro semestre de 2025, um aumento de 2,4 pontos percentuais em relação ao primeiro semestre de 2024. E podemos ver que é uma parte bem rentável. Ter 61,7% de margem quer dizer que você lucra 61,70 centavos a cada R$100 de receita. Então, é uma parte bem rentável da seguradora e contribui com bastante resultado, como podemos ver aqui na ótica semestral, contribuiu com 1.733 bilhões de reais de lucro líquido, 9% a mais em relação ao primeiro semestre de 2024. E isso foi 11% a mais em relação ao segundo semestre de 2024. Observe que por conta da sua grande margem líquida, a seguradora possui um lucro bem relevante vindo dessa parte da BB Corretora. E a maioria dessa receita da parte de corretagem vem de seguros, como podemos ver que a parte de seguros contribuiu com 81,3% da composição da receita nesse primeiro semestre de 2025. Então é por isso que o mercado fica pessimista, porque se não tem muito prêmio sendo emitido, como eu mostrei para vocês na parte da Brasilseg, os prêmios emitidos estão caindo, a parte da BB Corretora também apanha com uma menor receita em relação à corretagem. É por isso que o mercado fica mais pessimista, que o mercado não ficou tão animado com esse bom resultado, até acima do esperado, em relação à BB Seguridade. Uma coisa que também desagradou bastante o mercado foi essa redução do guidance de 2025. Observe que eles projetavam, na parte de resultado operacional não decorrente de juros, entre 3% e 8% para 2025. Foi realizado 7,4% no primeiro semestre de 2025 e eles já revisaram para baixo para ficar entre 1% e 4% agora no segundo semestre de 2025. Então isso quer dizer o quê? O resultado operacional da BB Seguridade deve ficar bem parecido com o do ano passado,
com um leve aumento em relação ao ano passado. Isso deixa o mercado um pouco mais pessimista, mas ele já vem pessimista por conta dessa parte do Banco do Brasil e a parte do agro em uma certa crise. Então, o mercado já precifica que a melhora só vai acontecer quando a crise do agro, a inadimplência do Banco do Brasil melhorarem. O mercado já deixa essa precificação mais pessimista e a própria seguradora já demonstra que os resultados vão sim ser mais pessimistas. Olhando para a ótica dos prêmios emitidos da Brasilseg, observem que eles projetavam entre 2% e 7% e nesse primeiro semestre de 2025 teve uma queda de 3,4%. E para o segundo semestre, eles esperam uma queda entre 4% a um ganho de até 1%. A própria BB Seguridade já acredita num resultado mais fraco para esse segundo semestre de 2025. E na parte de planos de previdência PGBL e VGBL, esperava entre 12% e 16% de crescimento em relação ao ano passado. Foi realizado nesse primeiro semestre de 2025 apenas 9,8%, bem abaixo do esperado. Então, eles já reduziram também para entre 9% e 12%. Então, vários pontos bem importantes da BB Seguridade tiveram o seu guidance reduzido para baixo, então isso gera um pouco mais de pessimismo no mercado. As cotações da BB Seguridade nem subiram tanto assim, mesmo com um dividendo robusto, que já foi anunciado e já está com uma Datacom próxima, a BB Seguridade teve apenas uma alta de 1% no dia de hoje, o dia após o resultado e a conferência de resultados. Novamente frisando que o mercado segue bastante pessimista, mas lembre-se que não é porque o mercado está pessimista que nós investidores temos que estar. Eu vou mostrar alguns dados para vocês que demonstram que a BB Seguridade está extremamente barata. Primeiramente, vamos falar do dividendo, R$ 1,94 por ação. A Datacom vai ser no dia 14/8, na semana que vem, e o pagamento no dia 26/8. Esse dividendo corresponde, na cotação atual, de R$ 33,98 a 5,72% de yield, um dividendo elevadíssimo, de uma tacada só. E um ponto que eu achei interessante na conferência de resultados da BB Seguridade é que o CFO destacou que no segundo semestre de 2025 pode sim haver um aumento no payout da BB Seguridade. E esse fato é um fato que já aconteceu anteriormente. E eu já falei em outros vídeos, principalmente do Banco do Brasil, que poderia existir um aumento de payout da BB Seguridade para ajudar um pouco no resultado do Banco do Brasil. Por conta desse resultado mais fraco, as suas subsidiárias precisariam dar uma ajudinha a mais nesse resultado, tendo um payout mais elevado. E isso já aconteceu no passado. Observe que ano passado, no segundo semestre de 2024, o payout foi de 97,4%. Esse payout de agora foi de 86,1%. E também já tivemos outros semestres, como em 2022, um payout de 106% para a BB Seguridade. Então, observe que é algo que já aconteceu no passado. Em 2020 foi de 95%. Eu acredito um payout entre 97% e esse 106%. Em uma tacada só, ela paga quase 6% de yield, 6% de yield. Imagina com o aumento de payout. Ela vai pagar, nesse ano, provavelmente, algo na faixa de 11,5% a quase 12% de yield. Eu vou mostrar as contas aqui para vocês. Ou um resultado um pouco maior do que o ano passado, podemos estimar 4,1 bi para esse segundo semestre de 2024. Então, caso a BB Seguridade pague 100% de payout, vamos dividir isso pela quantidade de ações da BB Seguridade. Nos daria R$ 2,13 de yield, quase 2,14 de yield, se dividirmos isso pela cotação atual de R$ 33,90. Isso seria um yield na casa dos 6,30%. Realmente bastante elevado e, como o CFO destacou, pode ocorrer sim um aumento de payout e eu acredito que vai ser algo na casa desses 97% a 100% de payout. Somando isso com o payout atual de 5,72%, isso nos daria no ano 12% de yield, bastante elevado e, como eu destaquei, isso também ajuda o Banco do Brasil, porque lembrando que o Banco do Brasil é dono de praticamente 68% da BB Seguridade. E a BB Seguridade hoje está muito abaixo das suas médias históricas. Observe que o PL hoje dela está na casa dos 7,5 vezes. A última vez que aconteceu isso foi apenas na pandemia e o PL médio da BB Seguridade fica na casa dos 12 a 14 vezes. Ela facilmente teria uma apreciação de mais de 100% para voltar ao seu
múltiplo normalizado, que é nessa faixa. E se olharmos para o valor de mercado da BB Seguridade e seu resultado operacional, e aqui não está nem com esse resultado do segundo trimestre de 2025. Observem a grande defasagem entre valor de mercado e resultado operacional. Observe que a mesma coisa aconteceu lá em 2021 e 2022, onde as cotações da BB Seguridade estavam lá embaixo e o lucro lá em cima. Então, pode ser que aconteça isso nos próximos anos. E olhando rapidamente para o gráfico, nesse final de 2021, como podemos ver, as cotações estavam lá embaixo, o mercado mais pessimista com a BB Seguridade, também com o Banco do Brasil nessa época. Depois que os resultados começaram a melhorar fortemente nos outros anos, nos outros trimestres, observem que a BB Seguridade teve uma apreciação com dividendos mais de 200%. Então, é nessa ótica que eu venho falando com vocês que a BB Seguridade pode sim ficar nos próximos 1 a 2 anos com resultados de lado, mas o carrego dessa ação é muito favorável porque ela está pagando altos dividendos e sua precificação está bem abaixo das médias históricas. Com essa redução do guidance da BB Seguridade, eu reduzi levemente a minha projeção de lucro líquido para a BB Seguridade para esse segundo semestre de 2025. O dividend yield projetado ficaria na faixa dos 10,93%. Esse dividendo está com 85% de payout, não está com aumento do payout, então com aumento vai subir para a casa dos 11,5% a 12% de yield, como eu destaquei para vocês. O dividendo por ação seria de 3,72. O PL projetado da BB Seguridade estaria na casa de 7,77. Meu preço teto projetado para a BB Seguridade é de R$ 43,00, 26% de margem de segurança. A BB Seguridade segue sim bastante barata e trazendo um ótimo carrego da ação pelo alto yield que ela vem entregando. Então é isso, pessoal, um vídeo bem longo falando de vários pontos da BB Seguridade em relação a esse segundo TRI de 25, o porquê o mercado anda precificando ela com uma ótica mais pessimista. Se você tem BB Seguridade na sua carteira, comenta aqui embaixo. Se você acha que o mercado está exagerando nessas quedas da BB Seguridade, também comenta aqui embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e deixe o like nesse vídeo para ajudar na divulgação. Vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.